Fala pessoal, eu vou trazer para vocês hoje como é que eu faço um high fade navalhado. Olha só pessoal, eu começo passando a máquina de número 2 em cima, passando bem passadinho. Vocês podem ver que até no vídeo eu brinco com o cliente falando sobre a máquina. A minha máquina é uma JRL e os pentes que eu utilizo são os pentes da Gama, pentes magnéticos da Gama, tá certo pessoal? Então vamos lá, eu vou passando o pentezinho ao contrário, fazendo a raspagem do cabelo para não deixar nenhum fio maior que o outro, para deixar ele bem igualado e sem nenhum risco de ficar um cabelo maior ali e o seu cliente ter que voltar na barbearia. Certo, pessoal? Eu vou passando aí ó, em toda a área do cabelo, no topo, na nuca, ali naquela parte do redemoinho. Vou alternando também, pessoal, vou alternando os ângulos que eu passo essa máquina. Olha só, se vocês verem, eu estou passando agora ela na diagonal, eu venho de baixo para cima, ó, vocês podem ver que eu estou indo de baixo para cima agora, e eu vou também de cima para baixo, fazendo assim diversos movimentos para a gente tirar todos os cabelos de todos os tamanhos, pessoal. Então agora fica aí com essa raspagem, vou dar uma aceleradinha no vídeo, porque não tem muito mais o que eu mostrar para vocês aqui nessa parte. Pessoal, logo após eu ter passado a máquina 2 no cabelo todo, eu já venho na sequência alinhando o perfil desse cliente para assim a gente conseguir distinguir exatamente como que a gente vai querer a altura deste fade, tá bom? Então sempre começo fazendo o alinhamento de perfil para aí sim a gente determinar na recessão qual vai ser a altura do fade, tá bom pessoal? Faço de um lado, miro o centro, faço do outro, tá bom? Nunca começo de um lado para o outro, sempre começo pelo meio, vou para o lado esquerdo, aí volto para o meio, alinho e vou para o lado direito e deixo assim bem alinhadinho, tá pessoal? Isso aí é a dica que eu dou para vocês não terem erro na hora de alinhar o perfil. Daqui para frente agora eu vou dar uma aceleradinha de leves, mas é isso aí pessoal, fica com o vídeo. Então, pessoal, esse movimento que eu estou fazendo aí com a máquina, ele é um pouco peculiar para você que está começando na profissão agora. Para você que está começando na profissão agora, eu não recomendo fazer com a máquina ao contrário, pois vai ser mais difícil de você desmarcar. Eu recomendo você fazer como eu vim fazendo aí, ó, quando sair meu braço da frente, vocês vão conseguir ver, que é um movimento mais em C, pessoal, um movimento mais em C ali, ó, pode ver agora, mais em C. Tá bom? Fazendo assim uma marcação bem precisa. Essa marcação, pessoal, é uma marcação muito importante para você fazer tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, porque é a marcação que eu considero primordial para o fade, tá bom? É a marcação que as outras marcações você só vai se basear nessa, tá certo? Isso aí vai acelerar o processo do fade de vocês. Agora fica com um videozinho acelerado, pessoal. Pessoal, essa parte aqui é um bizu muito importante. Depois que eu vim com a máquina de acabamento fazendo a marcação ao contrário, eu pego e venho com a minha máquina na regulagem 0. Assim, ficando a marcação da diferença da máquina de acabamento para 0. Olha só como é gritante a diferença da marcação da máquina de acabamento ao contrário para 0 baixa. Tá certo, pessoal? Assim você não se perde na hora de fazer o seu navalhado e também fica mais confortável para o cliente. Pessoal, lembra que eu falei que a marcação da 0 era mais importante, a primordial, justamente por conta deste motivo. Agora as outras marcações, elas ficam fácil de fazer. Se você começar marcando a 0 alta do lado esquerdo da cabeça, você pode seguir até o lado direito, porque os dois lados eles estarão do mesmo tamanho. Então isso aí vai poupar tempo no seu fade. Como vocês podem ver, ó, venho jogando a minha 0 alta, um dedo, um movimento de saída lá em cima, pessoal. Não fazendo uma marcação muito forte, fazendo uma leve graduação já, ó. Fazendo um movimento assim, ele em rampa, pessoal. Em rampa, como se fosse um movimento em rampa, não é um movimento em C. É um movimento em rampa mesmo.
Olha lá, não é reto e também ele não é completamente em C. É como se fosse literalmente uma rampa, pessoal. Logo após, eu venho fazendo já o disfarce. Na sequência, eu venho com a regulagem na intermediária e vou passando até ali mais ou menos metade da marca, pessoal. Aqui vem retocando com a minha zero alta, mas logo após já venho na metade, passo até metade da marca ali, pessoal, e vou fazendo assim o trabalho de alavanca. Vou trabalhando bastante a alavanca dessa zero alta e intermediária, ó. Passando somente em cima da marcação, pessoal, deixando essa marcação o mais fraca possível, ó. Venho passando agora a minha zero baixa para eliminar aquela marcação ali feita com a zero ao contrário. Olha só, vocês podem ver que a marcação está ficando bem fraca já, pessoal, bem fraquinha. Daí eu venho só retocando entre alta, intermediária e baixa. Ó, vocês podem ver que eu volto para baixa, passo bem passadinho, deixo zero marcação, tá bom, pessoal? Na sequência eu já jogo ela na intermediária, olha ali, ó, eliminando aquela marcação que a gente fez na intermediária, certo? Deixando ela bem mais fraca, fazendo assim a conexão do fade, ó, fazendo a conexão do degradê. Vou passando em movimento de raspagem agora, pessoal. Agora o movimento reto é o movimento que eu passo literalmente reto em cima da marcação, enfraquecendo bem essa marcação. Dou mais uma baixadinha, passo em cima da marcação, movimento bem leve, pessoal, tirando, ó, tirando para fora, sempre saindo com a máquina, nunca avançando em direção à máquina mais alta, ó, sempre saindo, fazendo assim a eliminação daquela marcação forte que estava, pessoal. Vocês podem ver que ficou um cinzinha bem clarinho, ó, bem clarinho, e é esse cinza que a gente busca, pessoal, esse cinza que a gente busca no começo. Você, como é mais iniciante, provavelmente vai estar vendo esse vídeo, você não precisa ficar tão piradão nessa questão de quero fazer um bem cinzinha, porque isso aí é mais leveza de mão do que alavanca, tá bom? Vocês precisam ter bastante leveza na mão na hora de fazer essa primeira parte aqui do cinza. Então, quanto mais leveza você tiver na mão, melhor vai sair o cinza, tá bom, pessoal? Olha lá, mão bem leve, fazendo a eliminação da marca agora, ó, na regulagem baixa, só a pontinha, fazendo um movimento bem curtinho, bem levinho em cima da marcação, para realmente eliminar aquela marca ali e deixar um fade bem limpo, pessoal. Agora eu vou acelerar o vídeo para que vocês possam ver como é que eu continuo esse processo. Pessoal, outro bisuzinho para vocês, esse vídeo aqui é cheio de bizu. Eu venho fazendo point cut, pontilhando esse degradê antes mesmo de marcar um e-mail ou o pente de número 1, tá bom? Porque assim acaba que eu não invado o espaço da parte escura e consigo eliminar todos os pontinhos pretos dessa parte mais cinzinha claro aí, ó. Olha lá, eu venho tirando somente os pontinhos mais escuros para deixar aquele esfumaçadinho bem bacana. Vou dar uma aceleradinha no vídeo, pessoal. E logo na sequência, pessoal, depois de ter finalizado aquele point cut, eu venho com o pente de número 1,5, pente 1,5, tá bom? E venho fazendo aí a minha última marcação, pessoal, ó, conectando com a 2 baixa que a gente passou na parte de cima. Olha só, pessoal, venho fazendo a marcação no movimento reto, tá bom? Porque aqui não tem que se preocupar muito com conexão, pelo fato de que a 2 e a 1,5 já quase se conectam automaticamente, tá, pessoal? Então vem passando somente ali em cima daquela marcação, ó, fazendo uma limpeza bem boa em cima daquela marcação, pessoal. Fica com o restante do vídeo acelerado aí para vocês, pessoal. Após ter feito a limpeza ali, pessoal, eu venho com o pente de número meio e venho passando em cima da marcação somente as costas do pente, pessoal, olha ali. Eu não venho com os dentes, eu venho com as costas fazendo a raspagem assim da marcação. Passo bem em cima dessa marcação, deixando ela bem fraca. O pente de número meio, ele conecta com 1,5 baixa, pessoal, tá bom? Só fazendo o movimento em C lá em cima, tirando para fora lá em cima, ele faz a conexão quase que automática. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aí, pessoal, pega essa visão. Pessoal, olha só como é que ficou esse degradêzinho aqui, 3 tons. Técnica fácil, de fácil aplicação no teu dia a dia. Se tu tiver interesse em estar adquirindo esse conhecimento, eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo. Tamo junto, tropa.